tá se lavando nas águas do fulano. Já ouviu essa expressão? Quando a pessoa quer ou acaba nos comparando a outra pessoa que tem certo comportamento errado, certa característica errada, e aquilo que a gente está fazendo tende a ser daquela forma. É horrível, é terrível quando somos comparados a péssimos exemplos. Na realidade, para ser bem sincero com você, ser comparado é ruim de qualquer jeito. Porque se você é comparado com uma pessoa de certa excelência em alguma coisa, aquilo ali traz para você uma cobrança de que daqui a pouco as pessoas estão dizendo que você está dizendo aquilo, que você é igual a fulano. Não sou eu. Fulano está dizendo, ciclano está dizendo, alguém comparou. Mas ser comparado é ruim. E ser comparado a exemplos ruins é pior ainda. Os reis de Judá, do Reino do Sul, quando faziam coisas ruins, eles eram comparados aos reis de Israel. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Nosso texto básico está em 2 Reis 2, 2 Reis 16, perdão, versículo 3, mas eu vou ler os 3 primeiros versículos para você. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Está falando do reino de Judá, do reino do sul. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Que coisa triste! Teve este rei, o rei Acás, na sua biografia estampada esta frase: andou segundo o caminho dos reis de Israel. E os reis de Israel, então, que eram as tribos do norte, esses então, coitados, todos andaram de acordo ou contra a vontade de Deus. Todos eles faziam abominações, todos eles faziam coisas que Deus ficava terrivelmente irritado contra aqueles reis. Foi um desastre. Depois que o reino se dividiu, a partir de Roboão, no trono lá em Samaria, todos os reinados das tribos do norte foram progressivamente ou de uma forma terrível, todos eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Esses reinados começaram lá em 931 a.C., tá? Com a morte de Salomão, a ascensão de Roboão no Reino do Norte, no trono em Samaria. E terminou em 722 a.C., com a tomada de Samaria, com a tomada do Reino do Norte, a tomada de Samaria pelos assírios. Percebam, foram 209 anos fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, né? Isso é triste. Essa marca indelével, né? Ou seja, que não tinha como, o nosso autor usou essa palavra indelével, né? Não pode se apagar, não pode se eliminar, uma tinta que mancha, que é durável, que é permanente, que não se pode destruir, suprimir ou fazer desaparecer totalmente. Definições do dicionário Oxford. Veja, a marca indelével dos reinados desde o rei Jeroboão, diz que nenhum dos seus sucessores obedeceram ao Senhor, né? Os reinos do norte, todos eles
a partir de Jeroboão, né, não fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Ao passo dos reinos do sul serem, dos reinados do sul, né, do reino do sul, os reis que não faziam o que era bom aos olhos do Senhor, serem taxados ou comparados com os reis de Israel. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Que triste biografia, né? Já pensou na sua lápide dizer ali que aquela pessoa, olha, eu fui um péssimo servo de Deus, eu fiz tudo que era mal, tudo que era ruim. Já pensou o legado ruim que eu deixo não fazendo a vontade de Deus? Esse era o título, essa era a biografia, era a marca que esses reis deixavam. E esse não andou nos caminhos do Senhor se traduz por um termo chamado apostasia. A gente vê esse termo também no Novo Testamento. Apostasia significa esfriamento da fé. Estar apostatando significa se afastar da fé em Deus. E se afastar da fé em Deus, aquele povo fazia isso, os reis faziam isso, iam se afastando de Deus e fazendo o povo pecar. Porque quanto mais eles estavam afastados de Deus, menos se lembravam das suas ordens, dos seus mandamentos. Lembra? Lá em Deuteronômio tinha que ter o livro da lei lá, o rei tinha que ler todos os dias. Nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Temos que ler todos os dias para que nós não nos afastemos da vontade de Deus, para que nós não nos afastemos daquilo que Deus quer. E estes reis, infelizmente, se afastaram da vontade de Deus. Não quer dizer que nesse tempo, povo de Israel, Reino do Norte, viveu tempos de pobreza e problemas econômicos, financeiros, guerras. Não, eram tempos bons, eram tempos de prosperidade. Havia prosperidade material, mas a gente vai ver que esta prosperidade material nem sempre é sinônimo de estar em sintonia com Deus. Ter boas coisas, ganhar boas coisas, ter sucesso, não quer dizer necessariamente estar em conexão com Deus, né? A outra lição que aqui nós veremos nessa lição, outra ideia, outro aprendizado, né? É que a apostasia rebaixa o valor dos indivíduos. A apostasia faz com que o homem seja reduzido a trapos de imundícia, como a Bíblia diz, né? E mais ainda que a justiça de Deus, ela vem antecedida da sua misericórdia. Deus é misericordioso, ele age de misericórdia antes de colocar a sua justiça em prática. Esses são os 3 pontos que a gente vai ver nessa lição. Essa é a lição de número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 77. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível lá em batistasfluminense.org.br. Tem uma versão em PDF, deixo o link aqui no vídeo do YouTube. Você pode acessar lá, baixar e estudar conosco. Esta revista tem por tema os reis e os profetas de Israel. Nós estamos estudando os livros de Crônicas e de Reis e foi escrita pelo pastor Alonso Colares. Como eu já citei, o título da nossa lição é Andou nos caminhos dos reis de Israel, que é uma péssima referência. Mas vamos lá. O primeiro tópico da nossa lição fala de prosperidade material junto com miséria espiritual, né? Você, olhando ali depois de Salomão, com a divisão do reino, você vai verificar pelos diversos conflitos que eu vou citar para vocês, que o Reino do Norte nunca se estabeleceu
como uma casa real estável, como ele diz assim, como uma monarquia estável, com um poder político, econômico estável, né? Teve muitos problemas, tomando os outros, brigas de poder, né? O nosso comentarista deixa bem claro aqui, o rei Nadab, filho de Jeroboão, governou 2 anos. Então, com a divisão, Jeroboão foi para o norte, Roboão para o sul. Jeroboão, ele já dividiu a casa de Davi, né? Como Jeroboão separou o reino do norte e o sul ficou com a casa de Davi, Jerusalém ficou com Judá, reino do sul. E Jeroboão então passou para o seu filho Nadab. Nadab reinou apenas 2 anos e logo foi assassinado com a sua família por Baasa. 1 Reis 15, versículos 17 a 30 nos conta essa história. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Sacar, e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercava Gibeton. Baasa, né? No ano 3º de Asa, rei de Judá, matou Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida, a todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do seu servo Aías, profeta, o silonita, por causa dos pecados de Jeroboão cometera e pelos que fizeram Israel cometer, por causa das provocações com que irritava ao Senhor, Deus de Israel. Por conta disso, então, Baasa foi lá, matou Nadab e tomou o rei. 2 anos. Mas Elá, filho de Baasa, né, ou seja, o seu sucessor, sofreu o mesmo destino na mão de Zinri, outro comandante militar. Veja que poder militar ali tomando os poderes. 1 Reis 16, de 8 a 14. No 26º ano de Asa, rei de Judá, veja que já trocou o rei, ele está falando do mesmo rei de Judá. A monarquia em Judá, ela era mais duradoura. O rei que assumia era da descendência de Davi e a coisa ia andando normalmente e ia ficando estável. Mas não, enquanto tinha um rei no sul, vários reis foram trocando ao norte. Então no 26º, 1 Reis 16, de 8 a 14, no 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. Então veja que a capital inicialmente estabelecida foi Tirza, uma cidade escolhida no Reino do Norte. Zinri, seu servo, comandante da metade dos carros, ou seja, era um comandante de cavalaria, digamos assim, não sei, né? Comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. Entrou Zinri e o feriu, e o matou no 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa, não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Ele queria garantir que não haveria, assim, retomada de poder. Assim exterminou Zinri, todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Bom, então veja que Zinri, comandante militar de Baasa, foi lá e matou Elá, filho de Baasa, e tomou o poder. Só que Zinri também durou apenas 7 dias e outro comandante, o general Onri, tomou o poder. Onri estabeleceu politicamente o Reino do Norte. Ele usou de uma estratégia semelhante à que
Davi semelhou. Usou. 1 Reis 16, 24 diz assim: de Semer comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Então veja que esse general Onri, ele comprou um morro, comprou um terreno no morro que eu já falei com vocês, comentei nos vídeos anteriores, que era um terreno de comandamento militar, ou seja, conseguia ver quando os inimigos estavam vindo invadir. Aliás, a terra de Canaã ela é toda extremamente montanhosa, e ter uma cidade edificada no monte era a vantagem militar, como eu já falei. Ele então usou uma estratégia semelhante a Davi. Lembra que Davi, quando quando se tornou rei, ele juntou todo o povo do norte e do sul e foi até Jerusalém e o forte dos Jebus, né? Os jebuseus, matou os jebuseus e tomou aquela cidade fortificada e transformou ali na capital dele, Jerusalém, a cidade de Davi. E então Onri fez algo semelhante. Ele foi lá, comprou a cidade, um morro de Samaria, construiu uma cidade, fortificou uma cidade e ele estabeleceu a capital em Samaria. Ele saiu de Tirza, onde o Reino do Norte tinha sua capital, e levou a capital para Samaria. Esse rei, esse general Onri, era um grande arquiteto, ele era um grande construtor, fez obras grandiosas. Veja, ele está construindo uma verdadeira Brasília, ele está construindo uma capital federal para o Reino do Norte. Não é isso? Então imagina o trabalho que nós tivemos para construir, 40 anos para construir Brasília, né? E ainda hoje, já temos 63, e ainda hoje existem áreas que não fecharam ainda o planejamento original dos prédios e das ideias que se tinha, ainda tem espaços vazios em Brasília, né? Mas esse rei fez obras grandiosas, ele fez coisas bonitas, suntuosas. Não quer dizer que estava no centro da vontade de Deus, tá? Ele teve um bom reinado, não necessariamente um reinado abençoado por Deus. E ele foi sucedido por seu filho Acabe. Acabe, ele continuou essas grandes construções, e Acabe, ele foi construir acordos comerciais, né? Então era comum, e a gente vê isso acontecer nas histórias antigas da Europa, dos reinados da Europa, França, Inglaterra, com Portugal, com Espanha e outros reinados ali, Áustria. A gente vê que um rei dá a sua filha para outro rei casar, para o outro príncipe casar, e com este reinado faz um acordo comercial, faz um acordo diplomático. Era o que acontecia na época, e essa cultura já existia. O que Acabe fez? Acabe fez um acordo comercial com os sidônios, e para fechar este acordo, casou com a filha do rei de Sidom, né? A famosa Jezabel. Jezabel, aquela que a gente conhece como símbolo, como sinônimo da pura maldade. Não é isso? Jezabel, terrível Jezabel. 1 Reis 16, 31 relata ali este acordo. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Veja, já tinha. Esse povo continua sendo o povo de Deus. Continua sendo o povo escolhido por Deus. O povo que vive sobre a lei, a lei de Moisés. A lei de Moisés, a lei de Deus dada por Moisés. A lei que, dentre outras coisas, estabelecia que não era para ter casamentos
com as mulheres dos outros povos, que não era para estabelecer relacionamentos, que não era para adorar outros deuses. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não farás para ti imagem e escultura. Eram os 4 primeiros mandamentos, falavam sobre o homem submisso a Deus, não adorando, não terás outros deuses diante de mim, né? Esse é o primeiro mandamento. E veja, olha, terrível. Acabe, ele foi e casou com Jezabel, ele serviu a Baal e fez com que todo o povo servisse a Baal que é o deus dos sidônios, né? A despeito de todos os empreendimentos, a despeito de todas as construções monumentais, tudo lindo, bonito, maravilhoso que se via de uma cidade linda, grande, magnífica sendo construída, ocorria naquele tempo uma degradação espiritual e moral, né? O texto bíblico afirma que honre 1 Reis 16, 25, fez o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Ao rei Acabe, 1 Reis 16, 30, ainda superar a impiedade de seu pai, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, como se não bastasse, né? Como se já não fosse grave demais andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. Acabe, ele começa a reinar Israel, debaixo, levando o povo e ele fazendo uma adoração a um Deus estranho e a um Deus que tinha por culto a promiscuidade, relacionamentos sexuais e bestialidade sem precedentes. Bestialidade é uma palavra, eu fui lá no dicionário Michelis, né, tem alguns significados e a palavra bestialidade aponta para a palavra bestialismo. E a definição de bestialismo é psicopatologia que impele a prática sexual com animais, bestialidade, zooerastia, relacionamento sexual de homem, ser humano, com animal. Este tipo de relacionamento chama-se bestialidade. As práticas dos cultos a Baal tinham relacionamentos sexuais promíscuos, tinham orgias e tinham bestialidades. Tudo contra o que Deus mandava. Tudo contra aquilo para qual Deus criou a natureza humana. E apesar dessa riqueza, dessa opulência e desse poder, o povo mergulhou numa miséria espiritual, né? Eles não tinham mais o temor ao Senhor, né? E a justiça de Deus veio para todos, para os reis e para aqueles que não eram reis. O segundo tópico fala da degradação total, resultado do pecado. Resultado deste pecado, até mais especificamente na vida do povo, foi a total degradação moral do povo. O povo experimentou uma decadência, um afastamento de Deus. A apostasia que eu comentei, né, o esfriamento da fé fez com que o povo se afastasse da lei de Deus e começasse a praticar coisas que Deus abominava, que Deus não queria de jeito nenhum. E esses pecados e esse culto a outro Deus e essas práticas obscureciam a imagem e semelhança de Deus impressa
nos homens. O homem começa a se tornar, quando muito entregue ao pecado, a um ser animal, a um ser bestial, a um ser sem limites, a um ser que não tem mais razão, que faz as coisas por impulsos, apenas por forma como os animais fazem, por instinto animal, né? O ser no pecado, o ser humano no pecado, ele afasta o homem de Deus. E eram coisas terríveis. Olha lá, adoração a Baal, que era uma entidade de origem sidônia ou fenícia, né? Esse culto era totalmente imoral. Havia orgias, até mesmo com animais, rituais de trânsito, e os devotos se cortavam. Lá em 1 Reis 18, 28, que está falando de Elias e os profetas de Baal, diz lá, olha, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Veja, era uma coisa complicada. Jeremias 19:5. E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo, em holocausto a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela mente. Daí Deus falando pelo profeta Jeremias, e Jeremias registrando aqui sacrifícios humanos de crianças ao Deus Baal. E o povo fazia isso, mas o povo fazia talvez sem perceber. Sabe, quando, já falei isso algumas vezes, quando a gente machuca e aí fica doendo em carne viva, e aí quando vem aquela crosta de cicatrização que você perde a sensibilidade, ou então um calo que deixa a sua pele, o calo de escrita, né, aquele famoso calo dos estudantes de antigamente. Hoje é no computador ou é no celular. Talvez a gente tenha jovens que no futuro tenham problemas nessas articulações, ou nessas muito pouco, mas mais nessas, né? E aqui a gente tem o calo do que é antigo dos estudantes, a pele fica insensível, né? O pecado faz com que mesmo os descendentes dos patriarcas de Jacó, de Abraão, de Isaac, não cumprissem aqueles mandamentos que eles receberam diretamente de Deus, num ato de teofania. Deus veio, falou diretamente com Moisés, todo mundo viu a manifestação de Deus e Deus entregou os mandamentos. E o povo mergulhou numa degradação moral. A adoração a Baal foi colocada em xeque no Monte Carmelo. 1 Reis 18, de 18 a 40, o texto é um pouquinho longo, mas eu vou me permitir ler. É um evento muito interessante. Elias e os profetas de Baal. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-nos dois novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Fogo do céu era um sinal de divindade naquela época, entendido como sinal de divindade. Mesmo que fosse raio, né? O raio caiu e tocou fogo ali, então era entendido como sinal de divindade. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome de vosso Deus, e não lhe meteis
metais fogo. Tomaram o novilho e lhes fora dado, preparando-o, invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo à necessidade, ou viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então lhe armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre os holocaustos sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Então jogou água, encheu e ficou tudo cheio d'água. Talvez um para-raio. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou Elias todos os profetas de Baal. Mas isso não acabou com a raça deles. Jeú, lá em 1 Reis 10, do 15 a 28, eu não vou ler por conta do avançado do tempo, senão a gente ultrapassa muito a ideia, mas Jeú, ele juntou todos os profetas. Jeú era filho de Recabe, né? E ele era e disse: Vem comigo e verás o meu zelo perante com o Senhor. E assim Jeú levou em carro. Tendo Jeú chegando a Samaria, ele foi lá até Samaria. Feriu todos os que ali ficaram de Acabe, até destruí-los, segundo a palavra do Senhor que dissera a Elias. Ajuntou Jeú todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Ué, exterminou? Sim, pois é. Você vai ver que ele vai chamar todos os profetas de Baal, vai fazer um grande culto ali dentro da casa, pediu que todos, que nenhum servo de Deus estivesse ali, tivesse só os de Baal. E sucedeu que, acabando o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, que nenhum escape. Feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães lançaram fora e penetraram no mais interior da casa. E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Mas isso não foi suficiente. Infelizmente, não foi suficiente. Ele tentou, ele buscou, Jeú, esse rei, lá na frente, tentou trazer o povo de volta a Deus. Mas
essa história, né, esse triste momento da história de Deus, essa degradação total de Deus, nos traz algumas lições, pelo menos duas aqui, né? A primeira lição, né, a gente precisa ensinar para os nossos filhos, para as próximas gerações, a amar a Deus, a servir a Deus, a temer a Deus, a ter conexão verdadeira com Deus, ter uma verdadeira adoração com Deus. Às vezes parece difícil, as músicas são velhas, o culto é chato, podia fazer um negócio mais bonitinho, mais animado, com luz, com fumaça, enfim, às vezes é difícil. Mas nós precisamos ensinar aos nossos filhos que não são estas coisas que nos fazem conectados a Deus. É o nosso relacionamento com Deus, é Bíblia e é oração, é a resposta de Deus em nossa vida, né? A conexão com Deus, do povo com Deus, foi cortada no reinado de Jeroboão. E ela nunca mais foi plenamente estabelecida. Ali no tempo de Elias, de Eliseu, foram dois profetas ali, Elias que teve essa situação ali com os profetas de Baal, matou 450 pessoas de uma vez só, exterminou todos os profetas de Baal. Mas apesar disso, isso não foi suficiente para trazer o povo de volta a Deus, né? E nós temos a responsabilidade de garantir que as próximas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, conheçam a Deus, amem ao Senhor, né? E a gente só vai fazer isso dando bons exemplos. A Bíblia já falava, o Velho Testamento já falava, essas coisas inculcarás a seus filhos, falando pelo caminho, assentado na porta. Enfim, era para falar de dia e de noite de Deus para os nossos filhos, desde o Velho Testamento, e hoje nada mudou. Precisamos continuar colocando os nossos filhos no centro da vontade de Deus. Uma segunda lição, e é uma, talvez não, é uma constatação triste, a gente vê muitas coisas dos nossos dias, da geração dos nossos dias, semelhante àquelas gerações. Tudo bem que eles não tinham internet, não tinham celular, 4G, 5G, conectividade, mídias sociais, comunicação instantânea. Eu posso estar falando com alguém interconectado na China não, porque, enfim, em outro país, no Japão, em outro lado do mundo, posso estar falando online com essa pessoa. Eu tenho uma forma de conhecer o mundo de várias outras formas. Eu posso pegar um Google Earth da vida, aí, um Google Maps, um Street View, andar nas ruas de outros países virtualmente. Olha só como nós estamos avançados. Olha como nós temos uma qualidade de vida melhor. Olha como nós temos tecnologia. Olha como a tecnologia avança. Olha como as coisas estão melhores. Pois é, esta falsa sensação de estar melhor, aquele povo também tinha, com grandes cidades e com grandes construções e com avanço de várias coisas. Mas o culto a Baal, né, o acesso a pornografias, bestialidades, né, o uso do próprio corpo de forma degradada, né, assassinato de crianças, de bebês, você acha que isso ficou no passado? Infelizmente, não. Infelizmente ainda existem esse tipo de coisa. Aliás, recentemente a gente viu alguns relatos e a gente vê de vez em quando em notícias essas coisas. É triste, mas ainda hoje existem esse tipo de coisa, esses tipos de cultos, né? E às vezes, em alguns desses comportamentos pecaminosos, vem, e inclusive dentro de nossas igrejas, vem pessoas tentando colocar, como diz o nosso comentarista, verniz de modernidade, estabelecendo novos padrões. O que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? É tão normal, todo mundo faz, né? Mas a gente está, muitas vezes, trazendo problemas morais, problemas ou coisas
que desagradam muito a Deus. E nós precisamos entender que estas coisas não são boas. No passado, a adoração estava direcionada a Baal, que trazia aquele culto de orgia e de degradação moral. No presente, o culto está ao próprio homem. O próprio homem se faz de Deus. Ele acha que pode fazer o que quiser com o seu próprio corpo. O problema é que a gente não tem controle sobre as doenças. A gente não tem controle sobre a nossa vida. Eu não posso dizer quanto tempo vai durar a minha vida e não posso dizer que não vou morrer agora ou que vou morrer agora se eu não me matar, né? Eu não tenho este controle. Eu não sou Deus, mas as pessoas tentam colocar-se como Deus. As pessoas têm tentado ser cultuadas como divindades. E o pecado tem trazido o homem tem tornado o homem como um animal. Terceiro tópico vem falar do juízo de Deus. 2 Reis 17:13. Antes do juízo, 2 Reis 17:13 e 14 diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes. Videntes aqui não é aquele que adivinha, mas é aquele que tem visões, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor Deus. Deus mandou seus profetas. Deus advertiu. Deus chamou a atenção. Eu lembro muito bem do meu pai. Meu pai batia, né? Era o jeito de instruir que se tinha naquele tempo. Mas uma coisa era certa, ele nunca batia da primeira vez. Ele avisava uma vez, avisava a segunda vez, se ele viesse de novo, a gente apanhava. Era na terceira. Era o jeito dele. Ele usava de misericórdia? Usava. Ele advertia? Advertia. Eu teimava às vezes, né? Às vezes a gente teimava, né? E aí ele vinha com a justiça dele para corrigir, para a vara, né? Para correção, para colocar nos nosso lugar. Veja, Deus mandou vários profetas. É isso que está aqui em 2 Reis 17, 13 e 14. Dentre esses profetas, teve lá Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, o que eles fizeram? Elias teve lá aquela coisa toda com os profetas de Baal. Eliseu teve outros milagres. Esses milagres o povo sabiam, mas não foi suficiente para que o povo se convertesse. Nem lá Moisés já foi, né? Enfim, rei Jeú, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, pelo que, 2 Reis 10:30, pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante a mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Não quer dizer que os filhos de Jeú fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Muitas vezes a gente tenta ensinar aos nossos filhos, e muitas vezes eles não aprendem. Mas enfim, temos que fazer a nossa parte. Infelizmente, Elias, Eliseu, Jeú não foram suficientes para fazer com que o coração do povo dominado pelo pecado voltasse a Deus. Por fim, a Bíblia nos conta, em 2 Reis 17:18, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante da sua face. A decisão de Deus foi acabar com aquele povo, com o reino do norte. Em 722 a.C., a Assíria conquistou e tomou a cidade de Samaria. A Síria era um império lá da Mesopotâmia, ficava junto com a Babilônia. Babilônia ficava mais perto
da foz do rio, a Síria dos rios, né? Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, entre rios, e a Síria ficava um pouco mais ao norte, ao oriente de Canaã. Aquele reino veio e tomou Samaria, né? E tirou o povo de Israel, desfez as 10 tribos para frente. 2 Reis 17, 24, diz que eles trouxeram outros povos. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram em suas cidades. Sabe o que aconteceu? Ele trouxe um montão de povo de vários lugares diferentes, colocou em Samaria, e Samaria ficou com aquele sincretismo religioso. As culturas religiosas, por assim dizer, se misturaram, né? Olha que coisa triste. 2 Reis 17:33, assim ao Senhor temiam também a seus deuses e serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Você vai ver lá Jesus falando da parábola do bom samaritano que veio ou é nascido de Samaria, e lá várias vezes no Novo Testamento você vê isso, os samaritanos não falando com os judeus, porque os judeus tinham raiva dos samaritanos, porque em Samaria tinha um secretismo religioso, por conta da Síria, 722 anos antes de Cristo, Samaria sendo tomada e sendo colonizada forçadamente com povos de outros lugares. Veja, eles trocavam os povos de lugar, tocavam aquela bagunça para que tivesse esse sincretismo religioso, para que uma cultura não fosse forte demais, né? E você vai ver a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque o samaritano, ele era naturalmente de um território, de um terreno, de um lugar que tinha um sincretismo religioso. E por isso os judeus não gostavam dos samaritanos, né? O juízo de Deus sempre vem antecipado da sua misericórdia. É uma lição importantíssima para nossas vidas. Deus mandou profetas, Deus mandou alertas, Deus avisou o povo que o povo se arrependesse e confiasse unicamente nele. Como se não bastasse mandar os seus profetas, Deus fez milagres através de Elias, de Eliseu, antes os milagres com Moisés, mas o povo de dura cerviz. Esses milagres não foram decisivos para mudar o coração do povo. Então Deus vem com a sua justiça. E a justiça de Deus, ela pode ser pesada demais. E ali Deus resolveu eliminar o reino do norte. Veja, estamos falando de 10 das 12 tribos. 2 de Judá permaneceram no sul. Todas as 10 tribos do norte foram misturadas, espalhadas, sincretadas e misturadas com outras culturas, de tal maneira que nunca mais tiveram a sua identidade. Que coisa triste Deus fazer isso com o povo, com o seu próprio povo, com 10 dozeavos do seu povo, com uma parte significativa da sua nação, do seu povo escolhido. Ok? Conclusão: miséria espiritual, a riqueza, prosperidade material não quer dizer prosperidade espiritual. A gente pode ter as duas, sim, pode ter, mas a material, não quer dizer riqueza espiritual. A gente pode ter riqueza espiritual sem ter maturidade, sem ter prosperidade material. O pecado pode, segundo a lição, pode reduzir o valor do homem, fazendo o homem não
aparentar, não mostrar mais a imagem e semelhança de Deus, e eu falo isso com clareza. Muitas vezes a gente vê retratos ali da Cristolândia, trabalho batista de recuperação de drogados, e pessoas que não tinham mais identidade, não tinham mais forma de sociabilizar, não tinham mais convivência, e elas são trazidas de volta pela misericórdia de Deus por seguirem a Deus, né? E o juízo de Deus vem sempre antecipado da sua misericórdia. Veja que Deus demorou 209 anos, né? Desde o primeiro reinado até a Síria tomar, 209 anos de paciência, avisando, tentando esperar seu povo voltar aos seus caminhos. E nada. Para pensar e agir. Como você relaciona as prosperidades ou a prosperidade material que você alcança com as bênçãos de Deus? Você sempre vê que uma coisa é outra, ou você tem cuidado ao relacionar estas duas coisas? Corrupção traz prosperidade econômica, né? Se você for corrupto, você vai conseguir para si muitos bens, muitas coisas. Prosperidade, opulência, riqueza, sim. Espiritualidade, bênção de Deus? Não, né? Você consegue ver, enxergar os pecados de Israel daquele povo, daquele tempo, com os pecados de hoje? Tem muita coisa semelhante, né? Você consegue relacionar a justiça de Deus com a sua misericórdia? Nós precisamos enxergar essas coisas no nosso dia a dia, no nosso viver diário. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, para que as prosperidades materiais que porventura venhamos a ter não nos afaste da bênção de Deus, não nos façam apostatar. Muitas vezes as pessoas ganham coisas que afastam elas de Deus. Cuidado, né? Que nós possamos entender que toda a tecnologia e toda a evolução que a gente tem nos dias de hoje não nos torna melhores. Continuamos sermos seres humanos e pecadores. E que Deus esteja conosco, né, tendo misericórdia de nós, consigamos ser sensíveis, um outro verbo que estava aqui, ensináveis, que Deus possa ensinar e nós possamos estar atentos para aprender com as admoestações que Deus nos manda. Amém?